Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da sua família. A nossa programação tem como objetivo levar, compartilhar a palavra de Deus para as nossas vidas. Com certeza, para todos nós da equipe do programa, é um privilégio estarmos novamente juntinho com vocês através da nossa web TV e web rádio Renovando Vidas. Que Deus venha falar e testificar ao seu coração a palavra que não é nossa, mas é de Deus. E eu creio que o Espírito Santo que habita em nós nos dará uma lição de vida, um ensinamento para que possamos ouvir, guardar em nossos corações e, acima de tudo, praticá-la conforme a vontade do Senhor. Amém? Hoje nós iremos ler um texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 38. Você que tem a oportunidade de acompanhar a leitura com a sua Bíblia, faça isso. Você que não tem acesso à Bíblia neste momento, acompanhe a leitura comigo, amém? A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 38. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer os homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo, e já não havia mal algum na panela. Amém? Amados, nós vemos nesta palavra, a partir do versículo de número 38, que havia fome, havia fome. Assim como a Bíblia nos mostra no livro de Amós, capítulo 8, de versículo de número 11. A Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Amados, nós vamos interpretar este texto, levando esta fome que este povo sentia, como a necessidade que muitos nos tempos atuais têm sentido de ouvir a palavra verdadeira, íntegra do Senhor, de ouvir e ser ministrado por Deus através da sua palavra. Nós vemos que neste lugar havia fome, naquela terra havia fome. E o que nos chama a atenção é que a Bíblia diz que estando os discípulos dos profetas assentados. Amados, muitas vezes nós estamos sedentos, nós estamos famintos, nós estamos necessitados de algo da parte de Deus, mas nós nos encontramos assentados, com os nossos braços cruzados. Nós nos colocamos dentro da nossa zona de conforto e muitas vezes permanecemos ali, esperando apenas dos outros que venha trazer até nós um alimento, que venha preencher o nosso coração, que venha restaurar a nossa vida. Mas nós precisamos olhar para essa nossa necessidade de nos alimentarmos com a palavra viva e eficaz do Senhor, que traz cura, que traz libertação, olhando com a ótica a partir de nós mesmos, a partir da oportunidade que eu e você temos de ler a palavra e de sermos ministrados por ela. A partir daí, o Senhor vai testificar a sua vontade através de outras vidas, através dos cultos que você irá frequentar, através das pessoas que vão falar do amor de Cristo para você. Mas nós não podemos nos encontrar assentados, famintos, necessitados e sentados. Nós precisamos caminhar, nós precisamos nos mover, nós precisamos nos posicionar diante dessa necessidade que nós temos.
Nós precisamos ir em busca de algo saudável e não estar sentado esperando que tragam aquilo que nós necessitamos e comermos tudo que vier, porque nós não saímos da nossa zona de conforto, então tudo que trazem até nós, nós comemos. Amados, muitas vezes isso pode nos fazer um grande mal. Nós precisamos estar atentos e há em todos nós uma necessidade. Dependendo a época e a situação que nós estamos vivendo, são necessidades diferentes. Mas em todo tempo nós temos necessidades. Talvez a minha necessidade de ontem não é a mesma de hoje e nem será a mesma amanhã. E eu preciso buscar este alimento que me fortalece, que me traz vida na palavra de Deus, na Bíblia, pedindo a Deus discernimento, pedindo que Deus me oriente, pedindo que Deus nos ensine e nos mostre qual é o seu propósito, porque nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nada pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Nós precisamos permanecer lá. Mas se estivermos como estavam estes discípulos dos profetas assentados, com os braços cruzados, talvez eles já estivessem nessa posição porque já estavam cansados, porque já estavam abatidos, porque não havia alimento. E o que acontece com aqueles que não se alimentam, a tendência é essa, é ir desanimando, é ir enfraquecendo-se até o ponto de muitas vezes se prostrar. Mas dando continuidade aqui na palavra, a Bíblia diz que eles estavam assentados diante dele e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozimento para os discípulos. Amados, foi pedido para que colocasse uma panela, algo grande, porque o que Deus tem para nos oferecer é grande. As coisas de Deus são grandes. Nós tivemos a oportunidade de ministrar semana passada a respeito do livro de Isaías, que diz que o nome do Senhor é Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós temos um Deus grande, não há limitações para Deus. Este povo, estes homens estavam com fome e houve a oportunidade deles se alimentarem fartamente. Deus dá a mim e a você todos os dias a oportunidade de nos alimentarmos fartamente. Deus nos oferece o alimento em quantidade que precisamos. E a Bíblia diz a partir do versículo de número 39: então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-a em pedaços, pondo-as na panela, visto que não a conhecia. Amados, cuidado. Muito cuidado com o que você tem colhido. Aquilo que nós colhemos trará uma consequência nas nossas vidas. Aquilo que nós trazemos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida pessoal, para dentro do nosso coração, trará uma grande consequência. Muitas vezes aquilo que aparentemente, provavelmente, esta planta que este homem colheu tinha uma aparência agradável. Aos olhos humanos, a aparência desta planta era agradável. Talvez aos olhos dele, ele entendeu que esta planta poderia ser comida. Mas nós vemos na palavra que esta era uma planta mortífera, que traria morte. Então, muito cuidado, eu e você precisamos ter com aquilo que nós temos ouvido. Nós precisamos pedir para que Deus coloque um filtro no nosso ouvido, porque muitas coisas que nós temos ouvido aparentemente são boas, mas se não houver em nós um discernimento através do Espírito Santo, nós podemos estar colocando morte na nossa panela. Nós poderemos estar indo por um caminho que aparentemente parece de bem, mas no final é um caminho de morte. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem visto. Nós temos que pedir para Deus um olhar espiritual. Não podemos ouvir e enxergar
com a ótica humana, precisamos olhar e ver com os olhos espirituais. Precisamos escutar, mas ouvir com a ótica espiritual. Cuidado também com aquilo que você tem falado, porque muitas vezes aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, é traduzido através do nosso falar. E nós nos alimentando de algo que trará morte, nós acabamos lançando isso também para outras pessoas. Precisamos ter discernimento. Provavelmente este homem que foi em busca desta comida, deste alimento, por estar com muita fome, por estar muito sedento, ele se precipitou. Ele foi colhendo rapidamente as primeiras folhas que ele enxergou e que achou que pudessem alimentar. Muitas vezes, se nós não nos alimentarmos na proporção correta diariamente, quando estivermos vazios, aquilo que vier, nós queremos nos preencher e muitas vezes nós podemos cometer um grande erro com isso. Cuidado, eu e você precisamos ter cuidado, mas sabemos que servimos um Deus que é misericordioso, que nos mostra. Amados, no momento que eu li esta palavra, em poucos minutos, Deus falou comigo. Deus falou comigo que não importa qual seja o nosso estado, qual seja o estágio que estamos vivendo de fragilidade, de fraqueza, de desânimo, muitos podem estar beirando a morte espiritual. Deus está olhando para nós e está nos oferecendo o remédio, a cura, a restauração. Deus quer transformar a sua história, não importa qual seja, não importa o quanto nós somos culpados da nossa própria fragilidade, dos nossos erros e dos nossos problemas, não importa, ainda assim Deus quer nos ajudar, Deus quer trazer a cura, o remédio, a restauração. E a palavra diz no versículo de número 40 que depois eles deram de comer aos homens. Enquanto eles comiam o cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. Amados, eles precisavam comer, porque no finalzinho deste versículo a Bíblia diz: e não puderam comer. Sabe quando você está faminto, quando você está muito necessitado, e em vez de você ouvir algo que edifica, você ouve algo que destrói? Isso causa em nós uma dor, causa em nós um desânimo, uma fragilidade muito grande. E é aí que nós precisamos olhar para Deus e tirar os nossos olhos dos homens. É aí que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode trazer a cura. Porque se olharmos para a nossa situação, se olharmos para aquilo que estivermos vivendo e quem sabe até para as pessoas que estão ao nosso redor, nós não conseguiremos nos levantar. Nós teremos muito medo e possivelmente isso poderá nos levar à morte espiritual. E é muito triste quando nós vemos pessoas que um dia conheceram a palavra, que um dia viveram a palavra, hoje desanimadas, enfraquecidas. Ou pessoas que nunca conheceram e não tiveram desejo de buscar. Amados, isso é verdadeiramente muito triste. E a Bíblia diz no versículo de número 41, porém, ele disse, trazei a farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amados, a farinha aqui, ela vem representar a palavra de Deus. Porque, na verdade, a farinha não teria, humanamente falando, o poder de tirar por si própria o veneno, o mal que havia naquela comida. Mas a farinha aqui nos mostra a necessidade da palavra verdadeira, da palavra eficaz, da palavra de Deus nas nossas vidas. Não importa, muitas vezes, nós até com a nossa disponibilidade, com o nosso desejo, com a nossa fome de buscar a Deus, nós estamos em alguns lugares e ouvimos talvez algumas coisas que não procedem da parte do Senhor. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, Ele vai nos
trazer aquilo que precisamos, Ele vai trazer aquilo que precisamos em conformidade com a nossa necessidade, Ele vai ser a farinha na nossa panela, para fazer aquilo que não era bom se transformar em saudável. Amados, muitas vezes as pessoas não têm fé, mas oram, e aqueles que têm fé são curados. Muitas vezes vemos pessoas que estão com a sua vida atribulada financeiramente, oram, e a outra pessoa que recebe a oração recebe uma restauração na sua vida financeira. Muitas vezes existem pessoas que estão enfermas, oram e as outras pessoas são curadas. Por quê? Porque a farinha na nossa panela é Deus. É Deus. E Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus vai restaurar aquele também que está orando pelo outro. Deus vai curar, mas em tudo há um tempo. Precisamos estar focados na vontade de Deus. Precisamos entender que Deus pode sim, através da mensagem, da verdade, da Bíblia Sagrada, transformar todo o mal em bem e nos alimentar, porque todos nós somos falhos. Amados, você que está aí através da Web TV ou da Web Rádio ouvindo esta ministração, saiba que aquilo que é de mim mesmo, e com certeza sempre há aquilo que é errado, aquilo que é do homem, aquilo que não serve para você, Deus vai colocar a farinha e vai transformar esta palavra em uma palavra saudável, em algo que você pode se alimentar sim, que não te fará mal, que não te trará a morte. É assim que nós vivemos quando estamos debaixo da graça, da cobertura e dos cuidados de Deus, estando atentos à vontade de Deus, vivendo em conformidade com os propósitos de Deus. Não haverá mal que poderá nos atingir, não haverá veneno que poderá nos matar espiritualmente, se estivermos dentro do propósito de Deus, atentos à vontade, ao querer e ao poder de Deus. Ao poder de Deus. Deus tem todo o poder para transformar. Às vezes vemos pessoas que estão feridas, magoadas, como se tivesse comido algo que envenenou a pessoa, que deixou ela cheia de amargura, de um gosto muito amargo, como se de um fel. Amados, nós precisamos tirar, como eu já disse, o nosso olhar dos homens e olhar para Deus. E buscar através da vontade de Deus, qual é o propósito de Deus nisso que nós estamos vivendo. Por que o Senhor nos permitiu que estivéssemos vivendo este momento? Para nos ensinar o quê? Para mudar o quê nas nossas vidas? Quando nós pararmos de olhar para o outro, culpando o outro, acusando o outro, julgando o outro e olhando para nós mesmos e buscando através das vivências, das lutas, das dificuldades, das alegrias, de tudo que passamos, um aprendizado, vivendo isso, trazendo isso como um currículo para a nossa vida, primeiro que seremos mais felizes, depois que seremos mais sábios e com certeza mais santos diante de Deus, porque nós precisamos levar uma vida de santidade, todos os dias renunciando ao pecado e sendo aperfeiçoado por Deus a cada dia. Porque chegará um tempo em que nós estaremos diante do Pai. E quanto mais aperfeiçoado estivermos, melhor, maior será o nosso galardão diante de Deus. E o Senhor nos espera de braços abertos. E enquanto estivermos aqui, o Senhor permanece conosco, limpando as nossas lágrimas, cuidando das nossas feridas, caminhando conosco nesses caminhos difíceis que por diversas vezes temos passado. O Senhor não nos abandona e nós glorificamos a Deus por isso. Para finalizar, amados, eu quero mais uma vez falar com você. Cuidado com o que você ouve. Pode haver morte na sua panela. Peça o discernimento da parte de Deus. Não cruze os seus braços diante da sua necessidade. Não fique assentado diante da sua fome. Vá em busca, vá ao encontro de Cristo. E o caminho é dobrar os joelhos e orar, é ler a Bíblia e pedir o discernimento de Deus, é estar em comunhão com os irmãos, fazendo sempre o seu melhor.
Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, que encha a sua vida de coisas maravilhosas da parte do Senhor, que você possa se levantar, que eu e você possamos permanecermos em pé diante de Deus e sustentados pela sua palavra e pela sua vontade. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Continue navegando no nosso portal. Com certeza você terá muitas outras oportunidades de ouvir e ser ministrado pela palavra de Deus. Amém?